Metagenômico de fezes. Já ouviu falar desse exame? Muitas pessoas vêm no meu consultório e me perguntam: doutor, como é que eu faço para conhecer a microbiota intestinal? E eu digo: vamos fazer o exame metagenômico de fezes. Eu sou Valdomiro Garbujo Filho, coloproctologista, e hoje nós vamos conversar com você sobre o exame metagenômico de fezes. Você não sabe, mas eu vou te explicar. O metagenômico de fezes é uma forma da gente conhecer a nossa microbiota intestinal. Através de uma pequena amostra das suas fezes, é possível fazer um sequenciamento genético e estabelecer e conhecer todas as espécies de bactérias que moram no nosso intestino. Isso é possível hoje, através da ciência, de muito estudo, e após esse método de sequenciamento genético, através do conhecimento do DNA das bactérias, isso se tornou possível fazer o estudo e a diferenciação das bactérias que moram no nosso intestino. E não só as bactérias, também é possível conhecer os fungos, as arqueias e, mais recentemente, pelo sequenciamento do RNA, é possível conhecer também os vírus que moram no nosso intestino, através do exame da nossa virota. O da virota é um pouquinho mais sofisticado, porém, das bactérias é muito mais comum e muito possível. Existem hoje alguns laboratórios que fazem esses estudos e hoje já é corriqueiro nós solicitarmos o exame metagenômico de fezes para poder conhecer como está a nossa flora intestinal. E o que esse exame realmente mostra? Ele vai nos dar uma sequência de bactérias que são boas, que nós dizemos que são promotoras de saúde. Então existem várias famílias de bactérias, várias espécies de bactérias que estão associadas com saúde, com benefícios para a pessoa. Então são as promotoras de saúde. Existem outros tipos de bactérias que estão associados com doenças. E quando elas estão aumentadas, elas são, no caso, patogênicas. Elas estão associadas com algum tipo de doença. Por exemplo, doença autoimune, constipação intestinal, diarreias, câncer. E quando o seu número realmente está muito aumentada, nós devemos tratar, algumas vezes usando medicamentos específicos para diminuir a sua população. É muito importante também saber a relação, a proporção dessas bactérias, porque nós temos que saber a quantidade e a relação em que elas estão entre si. E isso é importante, porque quando existe uma relação, uma quantidade entre elas alteradas, nós podemos ter quadros de disbiose também. Através desse estudo, nós também podemos saber se existem partículas que estão associadas à inflamação, como no caso, a detecção de uma partícula chamada calprotectina fecal. E quando ela está presente, numa quantidade muito elevada, está associada a quadros inflamatórios no intestino. E você pode me perguntar, quando eu recebo esse laudo, o que é possível fazer? Pois bem, se eu pego um laudo que eu tenho poucas bactérias promotoras de saúde, algumas vezes eu tenho a ausência dela. Pegar um exemplo, a Akkermansia mucinifera. A Akkermansia, ela está associada à saúde do intestino porque ela ajuda na produção do muco. E esse muco é importante porque é onde as bactérias moram e se alimentam. Se nós temos pouca Akkermansia, produz pouco muco, aí fica um ambiente meio hostil para as próprias bactérias do intestino, outras bactérias. E como nós podemos fazer para aumentar a população ou fazer crescer a Akkermansia mucinifera? Uma das formas até nós poderíamos dar como probiótico a Akkermansia mucinifera. Mas isso não é o suficiente, nós temos que dar probióticos, mudar a alimentação para que essa bactéria cresça. Por exemplo, a gente pode usar um suporte de inulina, podemos usar algumas fibras como gomas, podemos usar também a própria vitamina D. Você sabia que a vitamina D é um excelente prebiótico? Pois bem, nós utilizamos vitamina D para fazer crescer a Akkermansia mucinifera. Um outro achado comum é o número baixo de bifidobactério. Às vezes, pessoas têm ausência de bifidobactério. Então, nós vamos focar em fazer crescer bifidobactério. Então, esse exame ele se torna muito importante porque ele dá uma clareza, uma objetividade de como nós vamos fazer a modulação intestinal. Eu já me surpreendi quando nós vamos analisar as bactérias patogênicas. Por exemplo, eu já encontrei leptospiras. Isso mesmo, são bactérias relacionadas com a leptospirose. E me espantou uma leptospira no intestino. Ou bactérias do tipo Clostridium, que leva também a inflamação, leva a quadros de colites. Então, quando nós encontramos bactérias patogênicas que não deveriam estar no intestino, nós temos que usar antibióticos para poder matar, reduzir a população dessas bactérias e fazer crescer bactérias boas para competir, para que elas não voltem a crescer novamente. Então, esse exame tem sido muito útil, ele nos ajuda muito a focar nossa modulação intestinal, saber exatamente que tipo de alimento, que tipo de prebiótico, usamos probióticos ou não,
É importante usar um antibiótico para controlar a população de bactérias. Existem fungos, por exemplo, podemos identificar fungos, aí tem que dar um antifúngico também. Então esse exame tem se mostrado muito útil. Se você tem interesse de fazer esse exame, procure um especialista, procure um profissional que está habilitado para fazer a leitura, a interpretar esse exame e assim eles poderão te ajudar, auxiliar na modulação intestinal muito bem feita. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like, se inscreva no canal e me siga também no Instagram.